Sério, só uma coisa também muito estranha. Também um vídeo que eu de repente devia ter feito antes. Realmente fica uma coisa muito estranha. Eu vou discordar aqui das pessoas que eventualmente estão falando, não, porque eu não sei porque é um retorno não sei o que na atividade, porque eventualmente as pessoas que estão lá eventualmente na igreja em alguma atividade específica que me incomodavam antes, agora elas não estão mais, mas não faz sentido rigorosamente nenhum. Bom, primeiro porque em outras atividades eu fui perseguido. Segundo, mesmo quando saí de lá, tentei outras atividades e fui perseguido. Segundo, não tem lógica. Porque como é que então agora eu seria protegido, já que as pessoas que estavam me causando problema não estão mais lá? É, mesmo que na época em que elas estivessem lá eu fosse protegido, mas apenas depois então haveria sofrimento coracional. Só que não poderia ter havido sofrimento porque eles deveriam ter sido repreendidos de outra forma, não só com os meus argumentos, mas repreendido com situações que iam mandar acontecer, como raio, não em cima das pessoas, mas próximas, umas coisas diferentes que, na minha opinião, deveriam ter ocorrido. Se eventualmente, veja como não faz sentido, se eventualmente agora eu sou protegido, como é que eu não fui protegido antes? Ou seja, não, mas as pessoas que estão lá que poderiam causar problema não estão mais. Sim, mas essa não é a questão. A questão é que essas pessoas, quando estavam lá, elas teriam que ter sido repreendidas, não só por mim. Por situações que deveriam acontecer mais pesadamente em suas vidas. Inclusive, se fosse necessário, a ocorrência de milagre. Então veja como não está fazendo sentido. Se eu volto para a igreja hoje e sou protegido, mas por que eu não fui protegido antes? Sendo que, rigorosamente, quando se começou, veja bem, quando se começou a pedir para que eu retornasse à igreja, o meu comportamento era estritamente igual, não tinha mudado nada em comparação ao comportamento daquela época. Eu não tinha mudado. O comportamento se manteve intacto, se manteve o mesmo. Como é que eu ia voltar? Como é que se era, ir-se-ia pedir para eu retornar, sendo que eu não tinha mudado nada? Era a mesma situação. Eu não tinha mudado nenhum comportamento em relação, por exemplo, ao conhecimento. Se é que eu tinha quando eles pediam, ou quando até outras fontes estavam pedindo para que eu retornasse a atividades eclesiásticas, como que eles eventualmente fazem esse pedido? Se eu não mudei comportamento em relação à lei, e talvez no momento em que isso aconteceu eu nem sabia que os mandamentos eram válidos. Ou válidos do jeito que são, porque eu achava que a validade deles era menor, apenas para o judeu. Ou seja, tá estranho isso. Se eu não sabia, como é que eu sou cobrado para voltar? Se eu não mudei o meu comportamento, ou principalmente, né, porque não adianta, eu sei da lei, eu tenho que obedecer também os mandamentos. Se eu não obedeço os mandamentos, como é que pediu para voltar? Ah, não, mas agora você era protegido. Mas por que ele não foi protegido antes? O comportamento era igual. Tá estranha essa história. Muito estranho. Então eu não posso voltar. Porque veja, o que eles estão tentando fazer? É um suborno. Ah, volte para uma atividade anterior em que você vai me pegar. A minha, por exemplo, eu não sei do voluntariado, eu posso pegar em outras atividades se eu concordar com a instituição. Como eu deveria voltar então agora para essa instituição específica da com uma doutrina que eu não concordo e com práticas que eu não concordo? Se antes, quando eu fui atacado, mas agora não será mais atacado. Mas peraí, mas eu já não podia ser atacado antes. Eu já tinha que ter sido protegido espiritualmente. Por que não ocorreu? Então agora, eventualmente, eu não seria atacado. Mas se eu não sou atacado, então vamos supor, significa que eu sou protegido. Mas por que eu não fui protegido lá? O comportamento era igual. Era o mesmo comportamento ainda, não tinha mudado o meu comportamento. Aliás, mesmo no momento em que eventualmente o pedido para eventualmente eu voltar, colocar isso, pelo que eu lembro, pedido para eventualmente eu retornar para uma atividade de igreja, ou algumas atividades que eu saí, foi feito antes. Eu descubro que eventualmente os mandamentos são válidos depois. E antes eles já pedem para eu retornar, mas o comportamento é igual. Ah, não, mas agora será protegido porque as pessoas não estão lá mais atacando. Mas não faz sentido, porque quando elas estavam atacando eu tinha que ter sido protegido. Era obrigatório que houvesse proteção espiritual favorável à minha pessoa. A proteção era meramente argumentativa, ela não era situacional. Pecado! De alguma coisa estranha. Não podia ter ocorrido. Devia ter acontecido situacional do jeito que eu mandei. Porque daí caracterizaria que eu estou totalmente certo. Estava realmente certo. Meus argumentos eram perfeitos.
Só havia ali um erro ou outro doutrinário em relação a coisas que talvez eu havia acreditado. Coisas que eram prováveis que de repente eu estava errado. Era só eventualmente ensinar. Aliás, eu tive que aprender sozinho. Só que de qualquer forma não, porque o pedido veio antes de se saber. Aí depois, e ainda não, ainda teria, não basta simplesmente, agora conheço os mandamentos. Não, eu teria que me adaptar então aos mandamentos. E eles pediram para retornar, mas eu não tinha mudado o comportamento ainda. Mas você não vai ser criticado. Mas então, olha a falta de lógica. Se eu não tivesse, se eu obedecesse os mandamentos ou tentasse obedecer os mandamentos antes e não conseguisse, eu seria repreendido. Eu seria repreendido por falso testemunho. Não é só, tudo bem, eu poderia ser repreendido em pecado específico. Não, eu seria repreendido por falso testemunho. As pessoas usariam falso testemunho contra mim. Não que eu teria cometido falso testemunho, eu falei de maneira ambígua. Não, as pessoas usariam falso testemunho contra mim. Porque eu estaria tentando obedecer a lei e não estaria conseguindo. Eu seria criticado igual se acontecesse lá. Mas não tem, cara, não tem lógica. Por isso que eu achei estranho em 2020. Falei, mas como é que eu volto agora? Se eu volto agora é o mesmo comportamento. Não, mas agora você não vai ser atacado. Tá, eu não vou ser atacado. Mas peraí, então eu não tenho proteção espiritual, mesmo que ninguém me ataque. Mas quando eles atacaram antes, eu deveria ter tido proteção espiritual. Como é que está dizendo que agora eu teria proteção espiritual, sendo que o comportamento se manteve intacto, era o mesmo comportamento. E antes eu nutria o mesmo tipo de comportamental. Veja só você. Eu tinha o mesmo comportamento. Não mudou nada em relação ao comportamento. E como é que lá eu não fui protegido? Então passa o tempo, vamos dizer até 2019, não era protegido totalmente, as repressões não aconteciam do jeito que eu mandava. Eu conseguia responder os falsos testemunhos, mas as informações me machucavam muito, sem pecado, porque o pecado que eles falavam eu não tinha cometido, apenas outros tipos de pecado. Ok. Não tenho proteção espiritual, o coração machuca demais. Passa o tempo, eu continuo com o mesmo comportamento, não mudei. E eles pedem para que eventualmente eu volte para a igreja para manter a mesma atividade. Mas eu não tinha proteção espiritual. Agora você não tem proteção espiritual, Alex, mas ninguém vai te atacar. Tá, só que então significa que eu tinha que ter sido protegido antes. Ninguém vai atacar. Mas como ninguém vai atacar? Se ninguém vai atacar agora, ninguém tinha que ter atacado antes também. Não tem, cara, não dá. Não tem como. Então o que eu acho que eles estão tentando dizer? Alex, não preciso ter proteção espiritual. É isso que eles estão tentando dizer. Se eu voltar agora, eu não preciso de proteção. Porque se eu não tiver um bom comportamento, eles não vão atacar. Só que o que eu estou tentando dizer é que isso já não fazia antes. Não fazia sentido antes. Eu não deveria ter sido atacado antes também. E se agora eu vou ter proteção espiritual, se está dizendo que eu teria proteção espiritual no momento em que o meu comportamento não tinha mudado e portanto eles estavam pedindo para a igreja, para retorno para a atividade, não faz sentido. Porque se eu sou protegido espiritualmente aqui, eu tinha que ser protegido lá. Mas não tem ataque. Sim, mas eu estou dizendo que, na verdade, por proteção espiritual, já deveria ter ocorrido antes. Já deveria ter ocorrido antes. Então não é que, agora nós não vamos mais atacar. Sim, mas o que eu estou dizendo é que o meu comportamento já era correto antes. Ele já era certo. Ele já tinha que ter sido protegido espiritualmente. Ele só foi protegido no argumento. Eu fui protegido no argumento. Eu não fui protegido no coração. Eu não fui protegido no situacional. A situação para a repreensão dos outros tinha que ter sido feita de forma diferente. Então agora não adianta. Se eu hoje tenho proteção espiritual, mas eu não posso coadunar com o comportamento de uma instituição que eu não concordo. Então eu já não posso voltar por isso. Tá, ok, mas no momento que eu não tinha mudado o comportamento, bom, então eu não vou ter proteção espiritual. Não, mas nós não vamos atacar. Sim, mas aí que tá. Se vocês não vão atacar agora, já nem deveriam ter atacado antes, porque o comportamento já não era suscetível a isso. Mas não tinha proteção espiritual, nós poderíamos atacar. Não, até porque era falso testemunho. Não podia, justamente, não podia atacar porque as informações eram falsas. Mas machucar o coração? Não, porque poderia atacar na verdade então. Se você pode eventualmente usar a verdade para atacar a pessoa, é o certo a se fazer. Deve o Eduardo Bueno, não, nós vamos eventualmente dar tiro, não vamos usar tiro, não, vamos degolar. Mas aí é com falsa informação. A degola é utilizada com falsa informação em relação a lâmina, só que daí é pecado. Vocês teriam que usar, na verdade, a verdade, porque a verdade poderia, inclusive, sugerir mudança de comportamento. Não precisaria de degola.
Aliás, eu posso usar inclusive uma bala na pessoa e não matá-la, dependendo de onde eventualmente eu estou lançando um tiro. Então essa é a grande questão. Não, mas agora você não será mais atacado. Bom, não sei se não serei. De qualquer forma, o comportamento não é bom. Então não poderia retornar. Talvez hoje até seja um pouco, eu não sei se ainda sou perfeito, mas hoje de repente é um pouco melhor. Mas naquela época ainda não era. Como é que eu sou cobrado para voltar? Inclusive por outras formas. Não, realmente não, as ideias não estão muito batendo aí. Então significa que antes eu teria alguma proteção espiritual, mas eu seria digno de ser atacado. Mas isso é o problema. Então, agora se eu volto na igreja, eu continuo sendo digno de ser atacado. Só que talvez eles não ataquem. Só que aí é uma coisa muito estranha. Porque eu não concordo nem que eles deveriam ter atacado antes. Aí que tá. Justamente eu não concordo com o comportamental. Eu não concordo com o fato de que se eles atacaram antes, eles não deveriam ter atacado. E agora não vão atacar mais. Sim, eu também concordo que eles não devem nem atacar agora. Também seria errado. É o que acabou acontecendo em série de YouTube. Também é errado. Só que o comportamento se mantém intacto. Então veja que estranho. Quando eles querem que eventualmente a pessoa volte, né? Eles querem eventualmente machucar a pessoa, eles continuam machucando até e não para. É pecado. Eles não param, não param, não param, não param, não param. E depois, quando eventualmente a pessoa pode voltar no ministério, eles já acharam que já derrotaram porque a pessoa saiu do ministério, porque ela não poderia executar porque ela tinha medo que se ofendesse as outras pessoas. Eles estão dizendo, não, agora a gente não vai mais ofender as pessoas porque a gente já tinha o nosso objetivo, era derrotar você. Mas eu falo, pô, mas então não faz sentido porque eu já tinha que ter sido protegido lá. Já tinha que ter acontecido o que eu mandei. Não, mas a informação eventualmente era errada. Não, mas então eu era convencível. Aí tá, mas aí é pecado deles, ó. Porque eles tinham autoridade para falar a verdade para mim. Depois eu ainda não tinha conseguido mudar de comportamento, mantenho o mesmo comportamento, só que agora eles não vão atacar. Bom, tá certo, o não atacar tá certo. É uma atitude correta, tá certo, eles são obrigados a fazer isso. Já eram obrigados antes, mas não obedeceram a Deus. Então agora, daí volta, não, mas o comportamento é igual. Não, mas é como se agora eu não precisasse ter um comportamento, porque agora eu vou ser protegido. Só que isso é errado, entendeu? E eu antes não, porque antes eu tinha eventualmente um mau comportamento, veja só, a verdade não seria revelada a mim pela minha própria pesquisa. Tanto que eu mesmo fiz pesquisa, eu mesmo continuei buscando conhecimento e não encontrei a verdade que eu encontrei depois, quer dizer. Veja que coisa estranha. Mas aí, mas ela pela sua própria maldade, justamente. Então não tinha como eu buscar sozinho. Eu poderia ser convencido por fora. Por que não tentaram? E aí? E aí? Não é só pela mentira que você eventualmente vai convencer a pessoa que ela está errada. É só por. Não é nem mentira, por lançar maldades na vida da pessoa. Mas essa não é a única forma de convencer a pessoa que ela está errada em algum aspecto. Há outras formas. E de qualquer forma sempre vai ficar muito estranho isso daí, cara. Tá muito estranho. Porque como é que eu sou convidado a retornar à igreja mantendo o mesmo comportamento? E esse comportamento não era protegido espiritualmente antes. Veja que coisa estranha. Veja que coisa estranha. Nunca teve. Então, justamente, eu não coaduno com a igreja. Porque veja bem, se a igreja já reconhecia que o meu comportamento não era digno de repreensão, e agora eles não vão atacar, então eles não podiam ter atacado antes. Se eles já sabiam disso, então por que atacaram antes? E depois, nas duas circunstâncias, quando eu estava no ministério e quando eu não estava, o meu comportamento era igual. Então, só porque eu saí da atividade em primeiro lugar, agora eu posso voltar? Bom, então não era para ter atacado antes. Se você, veja bem, olha a contradição aqui. Se vocês reconhecem, eu vou ter que deixar, talvez eu deixe isso para outro vídeo. Não, eu vou concluir nesse vídeo, mas vou fazer um vídeo repetindo a mesma informação. Se vocês reconhecem que, que eu poderia voltar à igreja para não ser atacado, porque o meu comportamento não é tão ruim, então eu não poderia ter sido atacado antes. Porque quando vocês pediram para eu retornar à igreja, o meu comportamento não tinha mudado. E eu acho que, pelo que eu lembro, inclusive nem o meu conhecimento sobre os mandamentos tinha mudado. Eu não achei que os mandamentos eram verdadeiros, ou eu achei que eles eram menos válidos do que eles realmente são. Nem a minha ideia tinha mudado. E vocês pediram para retornar para a igreja. Como assim? Então eu já não era criticável antes, então por que me criticar? Então fica meu vídeo por aí. Mais essa contradição.
eclesiástica, mais essa contradição evangélica, sejam poderosamente repreendidos no nome de Deus. Amém.